Fala, Cris, beleza? Tô falando aqui, é Spider. Tio Ben é um dos personagens mais conhecidos do Homem-Aranha. Isso a gente não pode nem falar. Quando a gente fala do Homem-Aranha, a gente tem que falar do Tio Ben. Pois o Tio Ben, ele teve um grande peso pela vida do Homem-Aranha. Foi ele que deu a origem do Homem-Aranha. Foi ele que acabou criando uma das frases mais lindas e mais filosóficas de todo o século, de toda a década, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nesse vídeo nós vamos explorar quem é o Duende Verde, o que ele foi para a vida do Homem-Aranha, como ele conheceu a Tia May. Sim, eu finalmente consegui descobrir como ele conseguiu conhecer a Tia May, e é uma história linda. E a gente já pode até falar que a Tia May no início era uma interesseira, hein? Interesseira das XJs, hein? E muito mais. Então vamos agora falar quem é o Tio Ben. Mas claramente, antes de a gente continuar, aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter, pois lá sempre tô publicando alguma coisa sobre o Homem-Aranha, principalmente alguns vídeos curtos que eu sempre tô publicando lá sobre o Homem-Aranha, que são resumos até mesmo desse vídeo aqui, por exemplo. Bom, agora também já tá seguindo as minhas outras redes sociais, então chega de enrolação, vai, Venom! Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peraí, como é que você sabe disso? O tio Ben disse isso no dia que morreu. Talvez ela não tenha morrido por nada, Peter. Ben Parker era um cara que trabalhava dentro de um parque de diversões. Uma das moças mais lindas que tinha no local era May Riley, que é a nossa querida Tia May. Ben Parker acabou ficando encativado pela beleza dela, pois a May Parker era conhecida como uma das garotas mais lindas que morava junto com seus pais do Brooklyn. Mas acabou que o Ben Parker acabou se apaixonando por essa jovem, mas acabou que ela não tinha tanto interesse no Ben. Não tinha tanto interesse por ele, pois justamente a May já tinha um cara já comprometido, que era o John Varone. John Varone era um cara muito mais rico do que o Tio Ben e queria proporcionar tudo de bom para a Tia May, no caso a May Riley, falando que ela ia tirar da crise de 1930, pois 1930 tava tendo uma crise naquela época, e acabou que ela ia tirar toda aquela crise que ia dar para ela uma vida muito mais emocionante. Após isso, o Tio Ben acabou descobrindo que o John Varone, ele era assim o chefe da máfia, e que após descobrir isso tentou contar para a Tia May, mas acabou que ela nem acreditou na história, achando que o Ben era um cara que tava com inveja do cara tá namorando ela, do que ele tá namorando ela. Olha aí, meteu pesado pra cima do Ben. Meu Deus do céu, gente, cadê a empatia? Mas acabou que John Varone tentou pedir ela em casamento e que ela literalmente pros dois saírem fora do país. Ela acabou ficando meio assustada, mas acabou percebendo que tinha um som de sirene do lado de fora, que como se a polícia estivesse entrando no local. Foi nesse momento onde Ben Parker acabou entrando em cena e acabou falando que os capangas de John Varone roubaram o banco e que estavam indo atrás do John Varone. Por conta disso, o John Varone e o Ben Parker acabaram tendo um tipo de uma briga, mas acabou que o John Varone acabou sendo preso e a May, encantivada pelo jeito que o Ben Parker acabou agindo, acabou se apaixonando por ele, e foi dali que acabou surgindo o primeiro casal. Cara, só por isso a gente pode ver como essa história é linda e que infelizmente a gente nunca teve uma adaptação assim nos filmes. É por isso então que, por esse detalhe tão incrível, que você tem que estar inscrito aqui agora no canal. Eu não sei você, mas eu acho que só isso aqui já merece sua inscrição aqui no canal Spider Boy Tutor, pra justamente, se você é um grande fã do Homem-Aranha, saber muito mais coisas sobre esse super-herói tão incrível que nos marcou e que ainda nos marca. Vem se juntar essa comunidade aracnídea e vamos crescer ainda cada vez mais e mais para expandir quem é esse personagem. Mas agora, sabendo que já tá inscrito agora no canal, vamos continuar. Bom, claramente por ser 1930, claramente que teve algumas guerras, e claramente o Tio Ben, ele era militar, tanto que uma das memórias que acaba sendo nos mostrada do Peter Parker acaba nos mostrando que o Tio Ben era um cara badass. Tinha uma história onde o garoto mais nerd que o Peter Parker iria ser violentado por alguns valentões, mas acabou que o Tio Ben conseguiu salvar o garoto e acabou indo pra cima dos dois valentões, derrubando eles, mostrando que o Tio Ben não é fraco não, ele é o cara casca grossa mesmo, pode ir qualquer um pra cima do Tio Ben que ele vai derrubar. Menos que o cara não tiver com uma arma. Se o cara tiver com uma arma aí lascou. Após o Homem-Aranha ajudar o Doutor Estranho da ressurreição de Dormammu, o Doutor Estranho acabou dando um presente de recompensação para o Homem-Aranha, que acabou chamando de presente de aniversário. Acabou dando esse cartãozinho para ele, falando que ele só tinha 5 minutos. E o Peter Parker acabou ficando meio confuso. Como assim? Tinha 5 minutos pra quê? E acabou que ele olhou pra trás e acabou descobrindo que o Tio Ben tava lá naquele mesmo local e que
ele tinha 5 minutos pra conversar com ele. Ele acabou conversando muitas coisas, o tio Ben já entendeu que naquela época ele já tinha morrido, e os dois acabaram conversando, uma conversa muito linda, falando que o tio Ben tava muito orgulhoso do homem que ele tinha se tornado. Nunca foi nos explicado como o tio Ben acabou indo pra essa realidade, mas dá a entender que o tio Ben foi tirado do passado e colocado pro futuro, pois até mesmo o tio Ben percebe que o Peter Parker tá mais velho, e que dá a entender que o tio Ben já tava morto naquela época. Então é um tio Ben que acabou se tirando do passado, e que talvez foi daí que surgiu a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pois ele já sabia que o Peter Parker iria se tornar um super-herói algum dia. Que inclusive uma das frases mais conhecidas do tio Ben, não preciso nem dizer que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas acabou que essa frase no início dos quadrinhos nunca foi falada pelo tio Ben. O tio Ben nunca falou: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, pois a primeira história do Homem-Aranha, o tio Ben acaba também morrendo nessa primeira edição. Quem acaba falando com grandes poderes vem grandes responsabilidades é o próprio narrador. E acabou que o narrador falando com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas tempos depois, o Peter Parker acabou tendo um tipo de uma reflexão e acabou nos revelando que foi sim o tio Ben que acabou falando: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então sim, o tio Ben falou: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas não diretamente. É meio confuso, eu sei. Mas agora, indo para o universo do Ultimate, acabou nos sendo revelado que o tio Ben é bem diferente, até mesmo pelo seu visual. Como o tio Ben tendo até mesmo um cavanhaque. Olha só, ele também tem um cabeludo que nem eu. Sem querer me gabar, mas me gabando. Mas uma das coisas que é bem diferenciada dessa versão é que, por incrível que pareça, a versão do tio Ben dessa época é uma versão de uma pessoa até mesmo rica. Mas uma das coisas que acabou sendo bem diferenciais é que a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades" teve uma alteração nesse universo, onde o Ben Parker acabou descobrindo essa frase pelo próprio Richard Parker, que é o pai do Peter Parker, onde acabou falando que a frase era o seguinte: quando você pode fazer grandes coisas pelas pessoas, não é apenas uma boa ideia fazê-las, mas sim a sua responsabilidade. É a mesma frase, só que com outras palavras. O Ben Parker pode ter aparecido em uma edição só, mas foi a edição suficiente para marcar esse personagem e ser um dos personagens mais incríveis e marcantes pela vida do Homem-Aranha. Uma das coisas que faz com o Homem-Aranha acorde e vai salvar o mundo para que todas as pessoas não acabem como o seu tio Ben, mostrando que pelo seu grande poder, ele tem que assumir uma grande responsabilidade pelo cidadão de Nova York. Esse é o tio Ben. Mas aí então, conseguiu te explicar quem é o tio Ben? Por favor, cara, comenta aí embaixo se eu consegui te explicar quem é o tio Ben. E por favor, comenta aí embaixo o que significa pra você: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é uma filosofia tão incrível que a gente também pode fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, posso até trazer aqui. Por isso que é sempre bom você comentar aqui pra ter sugestões de vídeos e que a gente melhore cada vez mais a qualidade da produção aqui do canal. Mas não sai do vídeo agora não. Se você por acaso quiser saber de algumas versões do tio Ben que acabaram não sendo mortas em alguns universos, tem que saber que já fiz um vídeo falando de algumas versões que ele não morreu em alguns universos do Homem-Aranha. Então se você quiser ver esse vídeo mesmo, tá lá na tela final. Mas se você já é um aracnídeo forte aqui no canal, cara, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo então na próxima semana. Um beijo, um abraço, falou e... taking that crown from you. I ain't worried about your